Let's go our English class today. E o nosso assunto de hoje é o Simple Present. Para iniciar, vocês precisam saber o seguinte. O Simple Present é usado justamente para a gente indicar hábitos regulares ou hábitos que fazem parte da nossa rotina diária e fatos em geral. Dando início, nós temos aqui, I need you, primeiro verbo no Simple Present, o verbo need. Com I, o verbo não sofre nenhuma modificação. I need you, eu preciso de você. Se eu quiser escrever essa frase na forma negativa, simplesmente eu vou escrever aqui a palavrinha don't. I don't need you. E se eu quiser fazer uma pergunta, eu vou colocar a partícula do aqui na frente. Do I need you, eu preciso de você, que geralmente a gente não pergunta a primeira pessoa. Aqui nós temos, justamente o que eu falei para vocês. I don't need you, forma negativa. I have Wi-Fi. Aqui nós temos o verbo have, que é o verbo ter, que com as pessoas he, she e it, ele se transforma na palavrinha has, certo? I love you, not because I need you. I need you because I love you. Aqui vocês têm a palavrinha, o verbo love. Vocês estão vendo que ele não sofreu nenhuma modificação, porque está com o I. Nós temos aqui também o verbo need. Com o I, ele não sofreu nenhuma modificação. Tentem traduzir essa frase para ajudar. Because é a conjunção explicativa por quê. Aqui nós temos novamente, I love you, I need you, I hate you. Um verbo novo. O verbo hate é o verbo odiar. E the end vocês conhecem que é o fim. Então, vocês tentem traduzir essas frases que vocês viram aí, todas no caderno de vocês. Sometimes I hate you. Sometimes é um advérbio de frequência que significa às vezes, certo? Tentem traduzir essa frase também. All she needs is love. Aqui nós temos o verbo need de novo, o verbo precisar. E vocês estão vendo que com o she, ele recebeu esse S, tá certo? Então, no Simple Present, com as pessoas he, she e it, na forma afirmativa, o verbo vai sofrer modificação. Então, aqui, all she needs is love. Tentem traduzir esta frase também. Words she needs to hear. Words, a gente já viu essa palavra, que é diferente de word. Word com L, tá certo? Que é mundo. Word é palavra, então words, palavras. Words she needs. Needs, o verbo precisar recebeu um S aqui, tá certo? Então, tentem traduzir essa frase. Some women need shoes. Algumas mulheres precisam de sapatos. Vejam que como aqui o woman está no plural, então a gente não precisou modificar o verbo, certo? Others need intelligent ideas. Outras precisam de ideias inteligentes. Aqui também, o need não sofreu alteração. Aqui nós temos, a forma afirmativa, que sofre alteração em he, she e it, tá certo? Recebe um S. Na forma negativa, a gente vai usar esse doesn't para he, she e it, que é o does mais o not, tá certo? Na forma negativa, para as outras pessoas, a gente usa o don't. E para o he, she e it, a gente usa doesn't. A mesma coisa para a forma interrogativa. Para a forma interrogativa, a gente coloca essa partícula antes da pessoa, na maioria das vezes vem praticamente no início da frase, certo? Para he, she e it, eu uso does. Para as demais pessoas, eu uso do. Então, aqui vocês têm a forma afirmativa, explicando quais são os verbos que sofrem alteração. São aqueles que terminam em O,
Z, SS, CH, SH, X, é quando termina esse sonzinho de X, tá certo? Se acrescenta-se ES. Quando o verbo termina em Y e depois desse, olha, terminação Y, depois de consoante, aí a gente vai tirar esse Y e colocar IAS. Agora, se ele terminar em Y, mas antes dele vier uma vogal, então a gente não faz alteração nenhuma, tá certo? Aí aqui vocês têm a forma negativa, você vai usar o do not, que se transforma em don't, ou does not, que se transforma em doesn't, para as pessoas que vocês estão vendo aqui, ó. Don't para I, you, we, they, e doesn't para he, she e it. A forma interrogativa, como nós já vimos, é só colocar o do antes da pessoa, puxar o do para antes da pessoa. Você usa do para I, you, we, they e does para he, she e it. Então, aqui eu peço para que vocês façam o seguinte. Vocês vão pegar esse verbo aqui, ó. Tira o to, ninguém vai usar o to, tá certo? Você vai usar só esse verbo aqui e você vai combiná-lo com as pessoas he, she e it, que é com quem eles sofrem alteração. Lembre-se que o verbo to be vai ficar is. Agora o verbo come, simplesmente ele vai receber um S. E os outros vocês vão vendo. Quando chegar aqui em do, como ele termina em O, ele vai receber ES, tá certo? Aqui, ó, a gente tem kiss, como termina em dois S's, ele vai receber ES. Aqui, ó, quando termina em study, ó, Y, e antes do Y, uma consoante, eu vou tirar esse Y, colocar IES. Aqui eu tenho watch e wash, ó. Esse som sh, eu acrescento ES. E aqui na frente vocês vão fazer a tradução desses verbos aí. Aqui vocês vão responder essa pergunta. What do you, ou we, ou they do every night? Certo? Então, vocês vão escolher aqui qual pessoa vocês podem usar. Você pode responder tudo com you, ou seja, toda pergunta para você, você pode responder tudo com I, tá certo? What do you do every night? Aí você vai dizer, I study math every night. Tira esse to para responder, certo? Como é com I, o verbo não vai sofrer alteração, ok? I make dinner every night ou every week. Pode mudar aqui. To read a book. I read a book every week. To sleep a lot. I sleep a lot on Sundays. Você pode escolher uma dessas terminações aqui. Every night, toda noite, toda semana ou nos domingos. To watch TV. I watch TV on Sundays. Você pode trocar o dia aqui também, certo? Então, vocês vão construir isso aqui. Usem tudo com I para facilitar. Aqui vocês vão escolher o he, ou she ou it. Fica melhor he ou she. Por quê? Porque aqui vai ser para study, play, teach, go, wash e watch. Então, para a gente achar um animal que faça essas coisas aqui, não vai ser muito fácil, tá certo? Então, aqui é onde vocês vão precisar modificar os verbos. Por quê? Porque se você usar he, você vai ter que dizer he studies. Vai ter que mudar aqui. Se for she também, certo? Não usem esse to. Vocês vão começar com a pessoa, depois da pessoa, o verbo, colocando alteração no final, que pode ser um S só, pode ser o IES, pode ser o ES. Vocês vão ver dependendo da terminação. Essa questão aqui, vocês vão justamente escolher qual é a forma. Aqui tem tom e M, então é they, o verbo não muda. Aqui, ó, Daniel and I, o isso, nós, o verbo não muda. Quando chega aqui em Herbert, que é he, o verbo vai mudar. Então, vocês vão escolher qual dessas formas vai combinar com essas pessoas aí. A mesma coisa vocês vão fazer aqui nessa segunda questão, tá certo? Olhem direitinho toda vez que for he, she ou it, que aqui só tem he e she, que eu estou vendo, vocês vão precisar mudar o verbo na forma afirmativa.
Aqui vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar na forma interrogativa. O que é que você vai fazer? Cuidado que você não pode usar esse to, corte logo esse to dos verbos, tá certo? E aqui vocês vão colocar antes da pessoa o do ou does, e não esqueçam de colocar a interrogação. Por exemplo, aqui vai ficar, porque é does? Porque é Frank, é he. Então, does Frank read comics? Tira o to. O verbo aqui não muda nada, porque a modificação já está expressa por esse does aqui, certo? Aqui, ó, she, a mesma coisa. Does she watch movies? E o verbo não muda, a gente vai usar o do. Aí aqui você vai fazer a mesma coisa. Quando for colocar o do ou does, né, quando tem esses interrogativos aqui, você vai precisar colocar depois do interrogativo, tá certo? Não esqueçam de colocar a interrogação, de tirar esse to dos verbos, e esse verbo principal aqui não sofre mudança. A mudança está nesse does quando você precisa usar. A mesma coisa você vai fazer aqui, colocando na forma negativa. Não tira esse to do verbo, tá certo? E Frank, ou você usa don't, ou você usa doesn't. Frank doesn't read comics. Pronto, a frase está na negativa. Frank não lê quadrinhos, tá certo? A mesma coisa você vai fazer com os outros. E you, você usa don't. E you don't tira o to, walk to school. Então, esses advérbios aqui, ó, são advérbios que a gente vai estudar depois e que eles fazem parte do estudo do Simple Present. Por hoje é só e até a próxima.